O Aventuras na História está hoje conversando com Juliana Gerais, a atriz que vai viver a Maria Helena em um filme que logo, logo vocês verão no cinema, mas já foi muito premiado lá no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. O filme, exatamente A Batalha da Rua Maria Antônia. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada. E Ju, vamos então começar a falar um pouquinho sobre esse filme que promete bastante pra gente, né? Você interpreta a Maria Helena e a gente queria saber como que surgiu o convite para viver essa personagem tão forte e também quais foram os desafios em vivê-la. O convite, ele veio através da Vera, a Vera Egito, que é a diretora. A gente já tinha feito um trabalho antes, em 2019, uma série da HBO. E, enfim, super nos encaixamos no trabalho. Depois disso, viramos parceiras de vida. E, e aí ela me chamou para fazer esse filme. Esse filme, inclusive, Isabela, tem uma coisa que é um filme que ficou muito tempo para acontecer, mais especificamente 13 anos. Toda hora tinha acontecer alguma coisa. Ou não pegava edital, ou veio uma pandemia que não podia gravar, sabe? E aí, quando finalmente pôde acontecer, porque muitos elencos, né, já passaram nesses 13 anos de possibilidade. E aí, nessa última versão, a Verinha me chamou. Ai, a Maria Helena foi uma personagem muito especial, assim. É, uma das referências dela, tanto estético quanto assim pensando em lugar naquela luta, foi a Angela Davis, assim, apenas, né? Apenas Angela Davis. E tem uma coisa que é um filme de época, né? 1968. E tem a linguagem do filme. A gente gravou em película, preto e branco, planos sequências. Para além do desafio de gravar o filme em si, que eu já entro na Serasa, o de fazer a Maria Helena, tinha uma diferença de energia, assim. Eu lembro muito no set, a Vera e a Maria Laura, que foi a preparadora de elenco, às vezes ela parava assim no ensaio e falava: Ju, você anda saltitando. A Maria Helena é dura, sabe? É foco, é tipo, ela tá no uma juventude de 68 que tá no turbilhão ali da ditadura, numa rua que acontece uma batalha mais tarde, mas a batalha não explode do nada, né? Já tinha um clima hostil ali. Então acho que teve esses desafios, assim, físico mesmo, em questões de atuação, e também foi um filme que precisou de muito estudo, de onde, o que que acontece para culminar nessa batalha, né? Foi um desafio legal, mas de entender o que que era que ela estava lutando. Tinha uma votação acontecendo, mas o que que era essa votação? Por que que era tão importante? Então, real, mergulhar, né, nesse universo da personagem a gente tá falando de 68, né? Tipo, nem meus pais são de 68, assim, tinha muita referência. Então, essa é da pesquisa. Uhum. E além dessa referência física, como você falou, né, da Angela Davis, por exemplo, teve algo que aconteceu na vida real que, além de, claro, incentivar a criação do filme, também incentivou no processo de criação da personagem em si? Nossa, Isabela, teve um dia, assim, essas confluências, assim, da vida que você fala, cara, que bizarro. Teve um dia que a gente estava depois de um ensaio, a gente foi para um bar, a galera do elenco. E aí a gente estava lá no bar, ok, papo vai, papo vem, daqui a pouco o Castilho, que é uma atriz do filme, chega na gente e fala, galera, para tudo, vem aqui agora, vocês não vão acreditar quem que eu achei. E aí, assim, ela tava lá dentro do bar, em algum momento ela falou, alguém falou uma palavra tipo, ai, luta. E ela falou, nossa, lembrou muito um filme que eu tô gravando sobre a Batalha da Rua Maria Antônia. E a pessoa que tava nessa conversa começou assim, por que que você tá falando isso? Como assim a Batalha da Rua Maria Antônia? Não, que eu tô gravando esse filme. E aí, no fim das contas, era um senhor de 70 e poucos anos que estava naquele dia, 3 de outubro, na Batalha da Rua Maria Antônia. E ele, com 70 e poucos anos, estava começando recentemente a fazer terapia, porque ele sonhava com as coisas dessa batalha até hoje. E aí, não, assim, história bizarra, assim, né? E aí a gente pegou o telefone e falou, por favor, vem conversar com a gente do elenco, né? Tipo, ouvir como, para além do que foi aquele dia,
porque ele era secundarista, né? Ele ainda estudava. Ele tinha 17 anos nesse momento. E eu ouvi, tipo, como que era a juventude da época, né? Tipo, teve uma inspiração, assim, advinda dos céus nesse momento. Que curioso, né? Assim, realmente uma coincidência. Imagino a surpresa da diretora em descobrir esse caso assim tão do nada. Realmente é de fato muito interessante. E esse conflito exatamente, né, da Rua Maria Antônia, ele aconteceu entre os estudantes da Universidade Mackenzie e da USP também, né? É. Esse filme, ele teve alguma locação entre algum campus, essas faculdades? Quando que aconteceu, assim, não o período do quando, porque você falou que demorou, mas a gente também quer saber quando foi gravado esse filme, como que aconteceu essas gravações em suas locações, assim, teve algum easter egg, vamos dizer, né? Alguma surpresinha, uma referência? Então, Isabelle, a gente até tentou, né, gravar ali na Rua Maria Antônia. Eu não sei se você conhece São Paulo, mas fica ali na Consolação, né? Ali na Rua Maria Antônia. Tem o Mackenzie, do outro lado hoje é o Teatro da USP. Mas em 68 era ali a Faculdade de Filosofia, de Letras e tudo mais, né? Inclusive não existia o campus do Butantã, a cidade universitária. O projeto do campus do Butantã, a gente até fala disso no filme, é por causa de uma votação que estava acontecendo durante a batalha. Todas as faculdades eram ali no centro, né? A FAO, a medicina, e depois vem essa ideia de distanciar o pensamento do centro, de influenciar tanto a vida das pessoas. Então, afastar esses estudantes. Enfim, a gente tentou com que fosse ali na Maria Antônia, mas acabou não dando. Muitas questões, uma rua muito difícil de fechar. Muito, assim, né? Num local muito central da cidade. E aí a gente gravou na Sé, na Secretaria de Justiça de São Paulo. Como o filme eles passam 24 horas, a gente é locação única, né? E tudo se passa dentro da Faculdade de Filosofia. É, a gente não tem nenhum easter egg, assim, mega especial, a não ser a brilhante direção de arte que conseguiu ali um prédio, uma rua que super parece, e tem, né, a rua, uma Mackenzie de um lado que tinha uns tapumes, assim, então dava pra, ó, aqui é o Mackenzie, a gente entra, e ali a Faculdade de Filosofia que você olha e fala, você acredita muito, porque é um prédio, assim, bizarramente bonito, arquitetura antiga, sabe? A gente gravou o filme, foi em março, não, foi em fevereiro, março, abril. Abril do ano passado, de 2022. E como foi um filme gravado em plano sequência, geralmente longa-metragem é assim, um mês de gravação. A gente gravou em 13 dias. Porque é loucura, assim, né? Mas realmente, porque a gente chegava, era um ritmo assim de gravação. A película faz com que a gente tivesse quase nenhuma chance de errar, né? E aí você ter uma coreografia, planos de 10 minutos, sem ninguém errar, sendo que tem muita figuração, a gente tá falando de uma faculdade, né, que precisa estar ali com vida fervilhando, a gente chegava no set, ensaiava, 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 aí jantava, aí ensaiava, 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 e tinha 3 chances pra rodar. E assim, tinha que dar certo. Gente, que desafio, né? Além da história ser, a história contada ser um desafio, também teve todo esse processo que também, apesar de curioso, foi muito difícil, acredito eu, né? Foi uma experiência assim que eu não sei se repete de novo na vida de um ator, assim, muito singular mesmo, que foi de fazer teatro no audiovisual, né? O teatro tem muito isso de, mesmo você não estando em cena, você tem que estar com o corpo vivo. Então era isso, tinha que estar todo mundo muito ali no personagem, porque a câmera podia voltar pra você a qualquer momento. E aí você não podia estar descansado, sabe? Tanto é que a gente do elenco ri muito. Porque, para além do que a câmera estava pegando, que é o filme em si, a gente criou muitas partituras por trás, sabe? Então, assim, depois de tal cena que eu não apareço mais, eu vou lá e converso com o professor Antônio, que ninguém nunca vai saber, nunca existiu, mas precisava naquele momento, porque vai que a câmera vira. Ainda bem que vocês pensaram também em bastante detalhes, né? Isso deve ter facilitado o processo. E Ju, a Maria Helena, né? Ela teve um papel muito importante ali como aluna de filosofia, mas ela também era representante do núcleo de estudantes, se eu não estou enganada. Você pode confirmar para gente?
Sim, ela é presidente do centro acadêmico. Isso, muito obrigada, perdão também pela confusão. Imagina. Ela teve esse papel muito importante, durante essa luta contra a ditadura, né? E esse filme ele vem em um ano, vamos assim dizer, que a gente ainda tem muito negacionismo histórico, ataques à democracia, como aconteceu em janeiro desse ano. Então, para você, qual a importância de retratar esses assuntos em um período que a gente ainda enfrenta tantos desafios na sociedade? Bom, a gente agora em 2023 faz 50 anos, né, do golpe militar que aconteceu ali em 63 e ai, tem uma coisa que é a Vera falou muito disso, de quando ela escreveu esse filme, que ela estava na faculdade, a ditadura pareceu alguma coisa muito. Já passamos disso, já superamos. E nos últimos anos a gente viu que não, né? Apesar da gente estar um bom tempo, alguns anos numa democracia, direito, direito adquirido não é direito garantido. Então a gente teve muitos ataques à democracia, a gente, né, nos últimos anos viveu momentos muito complicados, politicamente falando. Eu acho que a importância é essa de. Que tem uma coisa que eu acho muito especial no filme, especial assim, porque a gente sabe como a história acaba. A gente sabe que a galera não venceu, vai ser lá em 80 e pouco, nas diretas já, sabe? Inclusive, depois do episódio da série, vem o AI-5, que é o momento mais. Da série, não, desculpa, do filme, é o momento mais pesado da ditadura. É, e a gente sabe como que acabou, mas as ideias permanecem, sabe? As ideias permanecem, as pessoas. A gente não pode abandonar o prédio de filosofia assim como aqueles estudantes fizeram. Eu acho que a importância tá da gente falar, porque tem o negacionismo que você até falou, né? De que talvez não. Ah, não teve ditadura. Foi uma revolução de 60 e pouco. Tipo, teve ditadura. Eu só acho que às vezes é mais fácil não enxergar, porque é um passado dolorido, é um passado muito complicado do país. E às vezes é mais confortável para algumas pessoas acreditar que não existiu. Mas a história tá ali, né? A história grita, a história urge, e os fatos eles vêm à tona. É, eu acho que é isso. Acho que é isso, Isabelle. Eu até me perco, assim, de Imagina, a gente que é entende tanta muito bem. importância. E assim, e na sua opinião, por que que você acha que o Brasil fala tão pouco desse conflito, né, assim, da batalha mesmo, da Rua Maria Antônia? Eu sinto assim que é porque é um episódio muito específico, né? Porque quando a gente está falando do panorama de ditadura aqui no Brasil, a gente está falando de um país todo, né? Um episódio que aconteceu ali numa rua, apesar de até conhecido, eu lembro de ter estudado esse episódio na escola assim bem por cima, e depois na faculdade de teatro tem algumas peças, inclusive tem uma peça da Consuelo de Castro que estava na ocupação na faculdade de filosofia nessa época da batalha, que retrata exatamente isso, os estudantes Mackenzie, os estudantes de filosofia, mas eu acho que é porque é algo muito particular ali, de uma rua, não sei se é tão interessante ali para um dos lados da história que tudo isso seja tão comentado e tão falado, né? Afinal, a polícia, quando chega naquela noite do dia 2 de outubro para o dia 3, ela se coloca dentro do Mackenzie, de frente para a faculdade de filosofia, né? Então, não sei se é tão interessante assim. Mas eu imagino que é porque é um recorte muito específico. Juntando com esse lance do negacionismo, né? Essa ditadura que não falamos tanto, mas lembramos às vezes, mas ai, depende. Aí eu acho que volta na questão do conforto, de não vamos falar sobre o elefante na sala. Com certeza, dá para te entender, viu? E Ju, você também, assim, apesar, né, de ser uma história historicamente triste, vamos assim dizer, você esteve presente
por ver, né, assim dizendo, o filme ele ganhar uma premiação muito importante que foi o Festival de Cinema do Rio, né, agora de 2023. Você esteve lá nessa Tava, premiação? tava. Ai, foi muito, muito emocionante, assim, muita alegria. É... Ai, assim, ainda mais de melhor filme, né? Só a gente sabe como foram aqueles dias de gravação. Realmente foi abrir um buraco no espaço-tempo. A gente viveu muito imerso ali. A gente não conseguia parar de chorar para além assim de ganhar o prêmio, mas é que foi uma experiência muito única mesmo. Não sei nem se eu consigo verbalizar e fazer entendível o que que foi viver aquilo, né? Mas foi muito bonito. A Vera não pôde estar, ela estava em Chicago apresentando um filme no festival de lá. Eu li o discurso da Vera. E sabe uma coisa que eu acho muito especial? Assim, o filme ele pega uma licença poética, porque a gente está falando de 68 faculdade de filosofia. Não tinham pessoas pretas. Assim, não tinham, sabe? Mas a gente está falando de filme feito em 2022. É, Até aí, né? Tipo, cinema às vezes não. Cinema é sobre escolhas. E a verossimilhança também é uma escolha ou não, sabe? Então foi muito especial, assim, ter ganho esse prêmio, fazendo uma personagem tão legal. A minha personagem, a Mariana, tem umas questões, assim, né, que além de ela ser claramente uma pessoa preta, uma liderança naquela universidade, uma liderança de ficar dentro. Ela não joga Molotov, ela não vai lá pra fora, até porque provavelmente o nome dela tá fechado, e ela é cabeça ali dentro, sabe? Ela tem funções a fazer. E ela é uma garota lésbica. Então tem mais essa camada ali, ela tem uma coisa com a Lilian, que é a protagonista do filme, né? O filme vai pelo olhar, a gente vai acompanhando através do olhar da Lilian. São muitas camadas, sabe, de importância, de representatividade. Aí ganhar esse prêmio, assim, foi uma noite muito bonita, muito bonita mesmo. Importante para a divulgação do filme, para tudo que ele para tudo que ele representa, para a ousadia porque assim, Isabela, antes da gente gravar, quando a Vera me ligou e falou assim, ai, Ju, tô pensando em gravar o filme em película, plano de sequência, deu muito aquela sensação de, uau, que legal, mas é impossível, né? Tipo, pô, difícil, né? Legal, ousadia, mas será que dá? E aí toda vez de estar gravando e vendo o vídeo assistir era uma sensação de estar fazendo um milagre. De estar fazendo um milagre, mas como assim? Tá rolando, sabe? É muito bonito ouvir você falar do seu trabalho, falar dessa obra. E é claro, a gente que está ouvindo toda a história, né, que conhece um pouquinho desse trabalho, obviamente estamos ansiosos para assistir. Infelizmente ainda não está nos cinemas, mas a gente também quer saber. Vai ter uma data aí já meio prevista para ele chegar nas telonas ou ainda é um mistério? Você não vai poder revelar isso pra gente. Ainda é um mistério Ah, impossível de ser não! revelado, mas é porque a gente ainda está nos circuitos de festival, né? Então, por exemplo, agora tem a Mostra de São Paulo e o filme vai passar na Mostra, dia 25, 28 e 29, se não me engano. E aí, assim, acompanhe na página do filme, a gente vai divulgando assim que acabar essa onda de festivais que ainda tem muitos prêmios para ganhar. Mas imagino que até primeiro semestre, assim, do ano que vem, a gente já tá passando nas telonas. Eu não vejo a hora disso acontecer. Acredito que nós também, não, e o nosso público também, né? Realmente é uma história muito interessante de ser contada, de ser assistida, revisitada, né? E trazer várias visões sobre aquilo que a gente só às vezes lê em alguns livros de história ou ouve falar de alguns professores também. Juliana, muito obrigada. Aventuras na História te agradece imensamente por você ter aceitado falar conosco. E, bom, esperamos somente o sucesso para o filme. Estamos aí na torcida para outros prêmios, né? É isso, obrigada, Isabelle, obrigada pelo convite. Amei, amei, uma delícia falar sobre esse filme. Falo com o maior prazer. Se deixasse, eu ficava aqui palestrando 1 hora. Ainda bem que tem o tempo da entrevista. Bom, e para você conseguir acompanhar um pouquinho mais sobre o filme, sobre esse conteúdo e também outros mais, continue acompanhando o nosso trabalho aqui no Aventuras na História. Siga o nosso site e também as nossas redes sociais oficiais. Até mais!